Fala aí, turma, vamos analisar o que o CNM falou na cabine do VAR, né? No programa que ele faz toda segunda-feira. Sobre o jogo polêmico entre Palmeiras e Vasco. Vamos ver se o árbitro errou, se o VAR errou. Vamos ver a análise que eles fizeram e no final a gente comenta. Vamos lá. E vermos os áudios, né, e o vídeo dessa ação, nós podemos observar dois aspectos aqui. O primeiro é a situação de linha de impedimento, né, que desde o primeiro cruzamento o jogador atacante tem uma parte do pé à frente do defensor, do penúltimo defensor, né, apesar de ser uma jogada fina, é uma jogada que caracteriza impedimento pela posição que ele está, porque ele participa tocando a bola na jogada, né? E a outra é a questão da sequência da jogada, da famosa APP, que é a fase de ataque, é a posse de bola em fase de ataque. Exatamente. Né? Quando termina e quando começa e quando termina uma APP. Né? E aqui a gente trouxe o Péricles e o Juliano, que são realmente pessoas especialistas, treinadas, capacitadas, são dois instrutores da FIFA, né, recém passado por instruções oficiais da FIFA, que conhecem o protocolo VAR, conhecem as instruções como ninguém. Né? Aqui não tem, eu estou perguntando para um comentarista ou eu estou perguntando para alguém que gosta de arbitragem, mas que não tem a visão oficial, né, efetivamente do que é o protocolo e o que é a regra do jogo. E o que a gente precisa, na verdade, e o papo de arbitragem vem exatamente para dar transparência nos áudios que a gente acabou de escutar, né? E conhecimento, tanto de regra quanto de protocolo, o máximo possível em seus detalhes. E eu abro aqui pedindo para o Péricles e para o Juliano explicarem para a gente como foi a construção e por que essa jogada chutando depois de um rebote fora da área, né? Por que ela se torna ou se tem uma sequência de APP. Então, CNM, obrigado por mais uma vez poder participar do Papo de Arbitragem, que já é tradicional nessa tentativa de esclarecer e educar o público que acompanha a gente. Aqui a gente começa com um texto do protocolo VAR, do protocolo que rege... Esse protocolo VAR, ele é criado pela CBF ou ele é criado pela Board, que é quem regula e controla as regras do jogo e os protocolos? Quem criou o VAR? Esse documento é oficial? Esse documento é oficial, um documento pensado pela Board na criação da ferramenta VAR, e ela precisava de um texto que guiasse todos os árbitros ao redor do mundo. E aqui é o texto que guia essas várias ações dentro do protocolo. Uma das ações que a gente escolheu para hoje é o APP, para esclarecer para as pessoas o que é um APP, quando ele começa, quando termina. A gente está mais focado aqui em quando ele termina, né? Então aqui tem a parte do texto que explica para a gente. Em inglês, eu coloquei em inglês porque... E é interessante as pessoas saberem que toda vez que há dúvidas do texto traduzido em uma língua oficial, né, seja o espanhol, o francês, o alemão, né, ou mesmo o português agora, que existe já a regra em português, se existe alguma dúvida de interpretação, nos remete à língua oficial da tradução, né, da regra de jogo, que é o inglês. Okay? Por isso que é importante a gente ver em inglês para depois a gente traduzir. Para colocar a tradução aqui. E aí, aqui a gente foi no que está relacionado a esse término, né, a essa situação de APP muito explicativa para essa jogada específica que nós passamos anteriormente. Se a equipe defensora tocar ou jogar a bola durante uma fase de ataque... Uma APP. Isso não significa encerrar automaticamente um APP e iniciar um novo. Um APP termina quando? O movimento para frente de um ataque é interrompido, mas com uma exceção. Qual é a exceção? A exceção dentro / ao redor da área penal. Ou seja, quando uma jogada está acontecendo ali dentro, no coração da área penal, muito aguda. Ou né? dentro da área ou penal, nos arredores dela. Ou nos arredores dela. Então, essa é a exceção para não encerrar o APP. Quando existe um movimento que interrompe para frente a bola. Exatamente. Se ela continua naquela área, na região da área, sob perigo de... Ué, e foi o que aconteceu, gente. O Richard Rios chuta a bola dentro daí, ele tira a bola para qualquer lado. De gol, ainda continua sob uma APP. Eu, como VAR, tenho que ter mais cuidado com essa interpretação. Ela é uma interpretação mais sensível para mim. Tá?
Segundo ponto. Segundo ponto, a equipe defensora ganha posse controlada da bola, ou seja, quando um defensor joga a bola da equipe. Afastar a bola sem estar sob qualquer pressão. Okay. Já é um tema que a gente vai analisar no vídeo. Seria um pouco... afastar a bola sem estar sob pressão seria... Eu domino a bola, eu tenho o controle dela e tiro ela de perto da minha área... E ao redor... ao redor dela, tem que tirar dessa área. Sem estar sob pressão. Exatamente. Okay. Exatamente. Tranquilão. Pisei na bola, olhei e saio jogando com os meus companheiros. Que não foi o caso do Richard Rios, né? E saiu jogando. Exato. Isso é reconstruir uma fase de ataque a favor do meu time, tá? Quando o defensor controla claramente e se move ou passa a bola. Ele controla claramente, se move com ela ou passa a bola. Isso são elementos. Aí, ou seja, a primeira eu vou bater na bola como o jogador fez, né? Bater na bola de primeira, mas sem estar sob pressão. E afastar para longe. E afastar para longe dos arredores da área. Coisas. Exatamente. Não estar sob pressão e que eu consiga tirar essa bola o suficiente para não ter mais perigo. Exatamente. É isso, Juliano? É exatamente. É isso aí. E aí ele termina dizendo, um toque deliberado descontrolado na bola não é posse controlada. Ok, mas aqui, quando ele fala isso, é um toque, Péricles, deliberado, descontrolado. Parece que é algo mais como um desvio, a bola bate no cara mais do que ele joga a bola. Sim. Apesar de ser deliberado. Sim. Né? Me parece que Porque o movimento é deliberado, mas a situação é instintiva. Isso, a situação é de rechaçar a bola. Rechaçar a bola, afastar. Rebater a bola para fora desse perigo eminente que eu estou sofrendo. Exatamente. É isso? Essa é a reação dele. E aí a gente tem mais um detalhezinho que é um que texto complementa, que complementa esse texto que a gente colocou agora, que é o seguinte, falando ainda de fase de ataque, de APP, né? O que se segue não é considerado ganhar posse clara. Eu não ganho posse com o que se segue. Quando? Ok, isso a gente está falando, não se ganha posse clara da equipe defensora. Da equipe defensora. Eu estou indo aqui num ponto do protocolo onde a equipe defensora não pode ser considerada com a posse dessa bola. Exatamente. Exatamente. O intuito dessa parte do texto é explicar isso. Okay. Então vamos lá. Quando eu não ganho essa posse? Numa salvada, né, numa defesa do goleiro. Que teve uma, inclusive, anterior. Teve uma anterior. Goleiro, de qualquer foi de um defensor depois. Que é uma salvada. Foi do zagueiro, foi do Murilo. Exato. Ou seja, ali eu não ganho posse de bola. Não ganho posse de bola. Ok. Ele está cabeceando a bola, evitando um gol. Okay. Ali é uma defesa de um defensor ou de um goleiro. Um desvio ou um rebote. Isso não caracteriza controle de bola. Perfeito. Okay? Mas na sequência, na segunda ação, que é a ação mais debatida, né? A gente não encaixa ela nem numa salvada, nem num rebote e nem num desvio. Nem num desvio, nenhum deles. Nenhum dos três, que é a primeira. E a segunda? E aí a gente vem que uma afastada clara, que a gente chama no nosso futebol, de zera a bola, chuta ela para longe, dá quebra a bola para longe da área, essa linguajar do futebol, de afastar a bola, uma afastada que não chegue a um companheiro meu de defesa ou não seja controlada por ele, não pode ser considerado um ganho de posse. Aê, porra! É isso! Tô falando, eu falei 1000 vezes no vídeo, gente. Como que o Palmeiras tem controle da bola se o cara chutou a bola pro mato, pra qualquer lado, pra tirar a bola de dentro da área, que tava cheio de jogador do Vasco, pô? Então, com esses elementos aqui... Então, eu quero que você me explique essa segunda em detalhes agora. Vamos lá. Por favor. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos. Né, Juliano? Claro. Para ajudar aqui a explicação, para ficar bem didático a informação, nós vamos colocar o vídeo e nós vamos tentar encaixar essa segunda, que está na fase de ataque do protocolo VAR, do IFAB, da FIFA, né? Esse segundo ponto, que é a bola... não chegar a um companheiro. A um companheiro de equipe. A um companheiro de equipe. Exatamente. O teammate é companheiro de equipe. Isso. Aí tem o cruzamento, né? E aqui, para um pouquinho, aí. Batata. Para um pouquinho, podia até separar, né? Para você se acostumar. Aqui a gente tem a participação do jogador
efetiva que comprova a participação dele em impedimento quando ele joga a bola com a cabeça. Perfeito. Nesse momento ele interfere no jogo. Ele tem o pezinho que a gente viu aqui, a construção da linha, uma parte do pé dele é impedido. Certo? E aqui caracteriza quando ele cabeceia a bola. Interferiu no jogo. Ok, ponto 1. Ponto 2, vai, deixa seguir. Vamos lá. A gente tem a salvada de um jogador que não caracteriza aqui a posse da bola da defesa. Perfeito. Certo? Continua em APP. Agora vamos para uma próxima. E aí a bola sobra, de novo, ela volta para o jogador que cabeceou. Ou seja, eu ainda estou em APP, daquela primeira ação dele. Né? E aí ele vai tentar... Esse jogador vai pra cima dele. Ele sofreu combate. Claro, ele vai sofrer esse combate. E dentro da área dele, com perigo de gol, porque ele está muito perto do gol. Okay. Então ele vai se sentir pressionado por esse desenho tático da equipe atacante. E pelo local do campo que ele está. E ele vai afastar, ele está dentro da área. Mas me explica uma coisa então, Pérez, para a gente entender. Mas ele tem controle das ações dele. Sim. Ele tem controle dos movimentos corporais, ele tira a bola... digamos, de uma maneira deliberada, de uma maneira clara e intencional. Isso já não encerraria a APP aí? Não para esse caso, pelo que a gente leu também no nosso último texto ali. Porque ele tira sob pressão, eu tenho sob pressão, eu tenho aqui que ele está dentro da área e nos arredores dela, e ele tira para os arredores da área, e quem pega essa bola não é um companheiro dele. Quem pega essa bola, para um pouco, Batata. É um adversário. Uma pergunta, Juliano, para vocês dois e cada um pode responder. Eu falei, porra. Como queira, né? Porque pelo que eu entendi do protocolo que a gente leu aqui, esse rechaçamento da bola dele tem que estar sem pressão. Quando ele tira a bola ali, que ele consegue bater na bola de primeira, né? Intencionalmente, deliberadamente, ele afasta a bola, ele tem que estar sem pressão nenhuma, né? Ou que a bola vá para um companheiro dele. Perfeito. Né? Perfeito. E não só o fato dele tirar a bola da área. É isso ou não? É isso, porque a bola ela tem que sair não só da área, como dos arredores da área. Então, vamos supor que ele conseguisse afastar essa bola saísse desses arredores ou fosse para um companheiro de equipe. Digamos, o chute que ele dá, se ela vai lá para o meio campo. Ok. Lá na zona do meio Aí, campo. Textualmente, ela saiu da área e saiu dos arredores da área. Ele consegue afastar ela para mais do que essa região os arredores. Aqui, os arredores. E isso a gente garante, né, Juliano, que está ainda sob a interferência da ação inicial. Por quê? Porque esses jogadores defensores, inclusive, estão posicionados, estão querendo se posicionar ainda para defender. Exatamente. Para defender o que seria uma sequência da jogada. Eles estão sob efeito da primeira jogada. Exato, estão sob efeito da primeira. Talvez se essa bola, talvez não. Se essa bola fosse para o meio campo ou para uma lateral muito afastado da área, eles poderiam se reorganizar. Eles poderiam se reorganizar, coisas que eles não tiveram tempo de fazer. Perfeito. O tamanho do espaço que esse jogador que domina em relação ao bloco de defensores teve para matar a bola no peito num primeiro domínio, ajeitá-la com o joelho num segundo domínio e sem a possibilidade de um combate. Exato. E aí na hora que ele chuta, ele está livre para chutar. Ou seja, tudo em função de um primeiro impedimento. Não, e em função de um segundo, de um terceiro momento, onde um defensor chuta a bola, né? E apesar dele chutar a bola, né, Péricles, controlado, ela não vai para um companheiro, como diz o protocolo que tem que ir. Isso. Ele tem que rechaçar, né, e ir para um companheiro, para esse companheiro ter a condição de jogar. Sair jogando. E criar uma nova fase de ataque para esse time. Aqui nós não criamos, o time de verde não criou uma nova fase de ataque para ele. Ele só rechaçou a bola de um perigo que estava iminente para ele ali, que é a fase de ataque da equipe de branco. Então a gente tem aqui a caracterização da manutenção da fase de ataque por parte da equipe branca, sim. Ok. Ia dizer assim, Seneme, tem outras situações, tá? Onde o APP ele tem que ser visto. Era isso que eu ia perguntar para você, né? Para a gente crescer, todo mundo crescer junto, né? Isso. Digamos assim, porque APP não é só para questões de impedimento. Não. Por exemplo, se tivesse ocorrido aqui, digamos, a bola não viesse de um impedimento, como veio aqui. Mas digamos que essa bola saiu pela linha de fundo, aquela que sai não sai, né? Sim. E ela saiu, foi cruzada e gerou essa mesma ação, de uma saída de bola lá na linha de fundo. Imagina se o futebol ia entender um gol com essa conexão toda, vindo de uma bola que claramente saiu do campo.
não é isso que... Juliano, parece que é uma referência, um exemplo interessante para poder... Fazermos uma reflexão, né? Fazermos uma reflexão. Exatamente. Então, o APP não é só o impedimento. Essa saída de bola, uma falta clara, um domínio de mão. Né? Então, tudo isso são infrações que devem ser observadas nessa fase de ataque. Quando elas estão conectadas.